No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje, vamos falar sobre o cenário da educação no pós-pandemia. Um estudo do Unicef, com base em dados do IBGE, estima que 5 milhões e meio de crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos não tiveram atividades escolares em 2020. Qual será o legado da pandemia na educação brasileira? Para refletir sobre esse assunto, nós vamos receber a Ana Laura Godinho, professora do Instituto, a professora da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora no Instituto de Estudos Avançados. A Anete Abramovic, socióloga e doutora em Educação e professora titular da Faculdade de Educação da USP. Você vai conferir as notícias do mundo com a Mônica Grady, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório Terceiro Setor com Frank Valverde. Muito bem, muito bom dia, Ana Laura, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Anete, um grande prazer, agradeço o convite. Anete, seja muito bem-vinda ao nosso programa, prazer em recebê-la. Bom dia a todos, a todas, a vocês especialmente, também obrigada pelo convite. O PL 3262/19 sobre a educação domiciliar foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal para tirar a criminalização da prática, considerada até então como abandono intelectual do Código Penal. O PL legalizava a educação domiciliar sem critérios bem definidos. Para a modalidade ser regularizada, é necessário passar pelo Congresso Nacional. Começando com você, Ana Laura, que interessa a aprovação do ensino domiciliar? O que está em jogo, em termos práticos? É uma questão, assim, que tem implicações muito importantes, né? Não apenas para as crianças, mas também para as famílias e, enfim, né? E eventualmente para aqueles que estão interessados em fornecer serviços, seja, enfim, conteúdos online prontos ou, enfim, materiais que possam ser empregados, né, nessa modalidade de ensino, que, a meu ver, tende a se configurar menos como propriamente um ensino domiciliar, como um ensino privado, no qual as famílias contratam, eventualmente, professores particulares para ensinarem os seus filhos, né? Agora, o que, do meu ponto de vista, é muito importante considerar é aquilo que se perde, aquilo que as crianças e os adolescentes, as pessoas em formação, perdem ao não terem a possibilidade de frequentarem a escola, um espaço público no qual elas possam, e isso que é, para mim, o fundamental, aprender a conviver com o que não é familiar. Esse é o grande ganho da escola, né? Promover a socialização para além do espaço primário, para além do espaço das relações íntimas que elas vivenciam dentro de casa. A escola, o que ela proporciona é justamente a convivência com hábitos, linguagens, modos de pensar, modos de fazer, que não são familiares, e é isso que expande, né, os horizontes, o pensamento, a imaginação, a criatividade das pessoas, e ainda por cima também um sentimento de responsabilidade por um mundo comum, por uma cultura comum, por um meio ambiente comum. Então, é muito grave, digamos assim, as consequências, os efeitos, né, de uma eventual caminhada para isso são graves, mas eu tenho a esperança de que isso não venha a se estabelecer, se instituir. Anete, você concorda que haverá uma perda para crianças e adolescentes com o ensino domiciliar? A quem interessa a aprovação do ensino domiciliar? Então, eu só vou complementar, evidente, não vou repetir o que a Ana Laura disse, mas vou complementar, porque eu acho que esse debate é um debate essencial, que nós devemos nos opor com muita força, porque, de fato, é uma maneira de tornar as crianças, eu venho chamando de prisioneiras políticas. É uma espécie de prisão política das próprias crianças.
porque elas vão estar instadas a viver num ambiente familiar, todo o tempo num ambiente familiar. Isso que a Ana Laura levanta sobre espaço público é essencial. O que é o espaço público? É o espaço do comum, é o espaço do que não é meu, de que não sou eu, é o espaço de aprender a reconhecer o outro não familiar. Quer dizer, o espaço público, mesmo as crianças, quando você pergunta para elas o que é que você gosta da escola, ela diz o quê? Eu gosto de brincar, eu gosto dos amigos. Porque a amizade, ela nasce do espaço público. Porque o espaço familiar, ele não é o espaço da amizade, ele é espaço do cuidado material e imaterial e tudo que está envolvido nesse agrupamento familiar, né? Nesses múltiplos agrupamentos familiares. Porque há de se dizer que o ensino domiciliar só vai servir para algum tipo de família, que tem casa, que tem condições, que tem, não vai poder ser uma prática pública. Ou seja, para um segmento privilegiado da população que isso vai atender, né, o ensino. E eu acho muito perigoso, né, que esse espaço de uma certa elite seja feita no espaço doméstico, porque se aprende a se afetar, é uma aprendizagem. Eu me afetar pelo que não sou eu e pelo que é diferente e o que é o outro, é uma prática que se aprende exatamente no espaço público. Então, a quem interessa isso? Se interessa exatamente as forças que querem aprisionar o corpo e o pensamento das crianças, né? Para um projeto político muito perigoso que a gente tem que combater. Bom dia, Frank Valverde. Bom dia, Joel. Bom, os destaques da semana. O fim de semana foi um fim de semana quente, mas essa semana eu acho que eu gostaria de ouvir a respeito do governo federal. Aliás, desse desgoverno federal. Exatamente, eu acho que ainda repercute um pouco aquela declaração infeliz do presidente da República, né? Quando ele recebeu, quer dizer, nem recebeu, né? Ele despachou na portaria, digamos assim, né? Os senadores que foram lá perguntar uma série de questões a respeito que ele tem que explicar, que o governo federal tem que explicar a respeito da condução da pandemia, né? E ele falou, não vou dizer a expressão dele porque é extremamente chula, né? Mas ele disse que ia defecar nas pessoas ou na situação em si. É lamentável que o Brasil seja comandado por uma pessoa que não tenha mínimo equilíbrio, que fuja do papel que o país precisa, que é de um estadista, né? Nós tivemos vários estadistas de vários partidos. Nós tivemos o Lula, nós tivemos o Fernando Henrique, que eram de partidos diferentes, mas eram estadistas, tratavam o Estado com respeito, né? Dependente da sua ideologia. E, infelizmente, atualmente, o Estado brasileiro não é tratado com respeito devido. Eu acho que ainda repercute um pouco isso, e as pesquisas estão mostrando que a aprovação dele está cada vez mais lá para baixo, né? Está caindo. Por quê? Porque o brasileiro, né, pode ter errado em 2018, mas eu acredito que ele está começando a perceber o erro que ele cometeu quando retira o apoio ao presidente em função até dessas atitudes extremamente baixas do ponto de vista da educação, que não é o que se espera de um presidente da República. Se a população começa a perceber, ou já está percebendo há algum tempo, a qualidade desse governo, não acontece com essa instituição, né, os militares, né, a instituição do Exército Brasileiro, que produziu aí na semana passada um documento contra o presidente da CPI. Agora, essas atitudes do Bolsonaro não merecem reparos dos militares. Exatamente, João. Você vê como essa situação é esdrúxula, né, para dizer o mínimo, né? O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, com muito equilíbrio, né? Ele teve todo o cuidado de fazer a declaração, ressaltando que algumas peças, algumas figuras das Forças Armadas, principalmente do Exército, não estavam tendo a atitude que se esperava da grandeza da instituição. No entanto, eu acho que o comando militar não ouviu como deveria ter ouvido, ou não leu
entendeu o que o senador disse e generalizou. Eles sim generalizaram e colocaram que não vão permitir isso, esse tipo de atitude, que as Forças Armadas estão acima disso, daquilo. Agora, o que é curioso, Joel, que, por exemplo, quando há uns meses, um ano praticamente, há mais de um ano atrás, foi descoberto um avião com quilos de droga, né, na Espanha, um avião da presidência, né, simplesmente com um militar conduzindo, transportando essa droga, o Exército não se manifestou da mesma forma. Isso é muito curioso, né, Joel, que os crimes que são cometidos por militares, que deveriam ser punidos, pelos militares, simplesmente eles passam pano, para usar uma expressão popular de hoje em dia. Eles passam pano na situação e como se nada tivesse acontecido. Vamos resgatar o tema do nosso programa, que é a educação na pandemia, Frank. E quero reintroduzir você, porque a professora Anete colocou uma questão que eu achei interessante. Ela falou: a quem interessa o ensino domiciliar? Eu gostaria de te ouvir para depois começar a conversar novamente com as nossas duas convidadas. Sabe, João, você está me colocando a quem interessa isso, e eu vou resgatar uma outra questão também que eu acho importantíssima e inserir na discussão com a Ana Laura e com a Anete. Fala-se muito da escola sem partido, né? Que a escola não deve ter partido, na verdade. A escola, na verdade, ela nunca teve partido, ela é plural, ela coloca as várias visões para o aluno conhecer, para a aluna conhecer, e a partir daí ela olhar essas visões todas e construir a sua própria visão. No entanto, o ensino domiciliar favorece a quem? A quem quer o partido único. O partido único? Aquele que se representa só a sua visão pessoal. A isso que interessa. Uma visão unilateral da sociedade brasileira. Exatamente. A quem quer o partido único, ou seja, o partido dele, da maneira como ele pensa, tá? E não dando a possibilidade democrática, né, republicana, para usar um outro termo, de que os alunos e alunas conheçam as várias visões de mundo e construam a sua a partir dessas. Não, eles querem impor a sua visão, uma visão muitas vezes fundamentalista, Joel, de ver o mundo e de conduzir a sua vida e dos seus semelhantes. Frank, eu quero que você deixe uma pergunta no ar, eu vou chamar a Rádio ONU e depois as nossas duas convidadas já começam a falar sobre ela. Perfeito. Quer fazer agora ou depois? Posso fazer agora. A educação, hoje, ela tem cumprido o seu papel dentro desse cenário pandêmico ou não? Agora, nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: número de pessoas em trabalho remoto aumentou 10 vezes na América Latina. A Mônica Grady, de Nova York, tem as informações. Uma das consequências da pandemia da Covid-19 foi a maior frequência do teletrabalho ou home office em todo o mundo. Com a crise global de saúde, muitas empresas puderam manter a produtividade, evitando demissões em massa de seus funcionários que passaram a trabalhar à distância. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sugere que antes da pandemia, a quantidade de pessoas nessa situação era inferior a 3% da mão de obra na América Latina e no Caribe, por exemplo. Mas com a crise, a taxa está entre 20% e 30%. No segundo semestre do ano passado, cerca de 23 milhões de pessoas na região estavam fazendo home office. O diretor regional do escritório da OIT na América Latina e no Caribe, Vinícius Pinheiro, disse que a crise acelerou algumas tendências nos mercados de trabalho, dando uma impressão que o futuro do emprego chegou antes do esperado. Para ele, o teletrabalho chegou para ficar e aliviar os impactos negativos da pandemia, preservando milhões de empregos. A diferença é que, após a crise, essa vai ser uma opção de empregados e empregadores, que já provaram a eficiência do modelo. Pinheiro alerta, no entanto, que os países e as empresas precisam agora se preparar para essa nova fase, ou a uma forma híbrida de produção que combine o trabalho presencial com aquele à distância. Antes da pandemia, muitas pessoas que faziam home office
eram trabalhadores autônomos, mas com o confinamento essa ficou sendo a única forma exclusiva de produção. Para a OIT, essa modalidade foi mais comum para pessoas com empregos estáveis, profissionais da área administrativa e com acesso à tecnologia para realizar as tarefas. E a situação é bem diferente quando o tema são os trabalhadores menos qualificados, informais e que recebem baixos salários que não tiveram a mesma sorte. Antes da crise, o trabalho remoto era visto como uma oportunidade de se obter maior equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional. Mas com a pandemia, surgiu uma outra pressão sobre os empregados, os cuidados com a família e com o gerenciamento do lar. A OIT afirma que esse fardo foi maior para as mulheres. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre o cenário da educação no pós-pandemia, com as professoras Ana Laura Godinho e Anete Abramovich. No bloco anterior, o Frank Valverde deixou uma pergunta no ar. Ana Laura, a educação está cumprindo o seu papel na pandemia? Bom, acho que é muito difícil, na verdade, impossível responder essa pergunta de uma maneira geral, né? Porque a gente sabe das imensas desigualdades que caracterizam já a educação no nosso país e que se intensificaram bastante nesse período. Ou seja, há situações em que as crianças simplesmente abandonaram a escola, precisaram, inclusive, enfim, passar a trabalhar para garantir algum sustento para a própria família, ajudar nisso, né? Em alguns casos, tiveram um acesso muito limitado e muito precário aos professores, enfim, a alguma atividade escolar, e em outras situações puderam contar com, digamos, enfim, toda a estrutura possível para acessar os conteúdos, os professores dando aulas online, etc. Né? O que eu acho que é importante dizer é que mesmo nos casos mais privilegiados, houve uma perda, né? Na medida em que a coexistência, né, estar juntos no mesmo aqui, no mesmo agora, permite um modo de aprendizado do estar com os outros que o ensino remoto, por mais que possa garantir o acesso à informação, às atividades, aos exercícios, tudo precisou ser muito adaptado e, sem dúvida nenhuma, houve uma espécie de redução da experiência, por um lado, mas também seria preciso levar em consideração tudo aquilo que precisou ser inventado, criado e aprendido, né, tanto pelos professores, quanto enfim, né, pela estrutura administrativa das escolas, quanto pelos próprios alunos, no sentido, enfim, de se tornar mais proficiente no domínio da tecnologia e etc., nos casos em que isso foi possível. Quer dizer, houve aí um grande aprendizado, acho que está havendo, por parte da sociedade como um todo, mas sobretudo dos educadores, uma reflexão que tem o potencial de ser uma reflexão muito fértil sobre o próprio sentido da escola, sobre o funcionamento da escola, sobre o lugar da escola no mundo contemporâneo em face, né, de tudo aquilo que a tecnologia torna possível, mas também de tudo aquilo que a tecnologia não permite, né? Então, enfim, acho que tudo isso precisaria ser considerado. Por isso que eu disse que acho que não tem uma resposta simples. Acho que em alguns casos a educação, sem dúvida, acho que um aspecto que também talvez seja importante considerar, não houve, como talvez alguns pensem, um congelamento da escola, dos alunos e dos professores nesse período, né? Tudo continuou muito ativo, né? Em alguns casos até eventualmente mais acelerado do que seria prudente, né, para uma situação como essa, né? Mas as situações, né, e as circunstâncias em que isso aconteceu, elas foram muito diversas, muito desiguais. Anete, a pandemia ampliou as desigualdades do país. Neste ambiente, a educação está cumprindo o seu papel? Joel, eu quero retomar algumas coisas. Primeiro, eu queria falar alguma coisa em relação ao Franklin, que, na verdade, a escola sempre teve partido, diferentemente do que ele afirma. Eu entendi o raciocínio dele. E vou dizer por quê. Porque a escola sempre trabalhou com um determinado modelo de aluno. Tanto que os indicadores sociais de dentro da escola, a gente nota de como as crianças negras, por exemplo, têm um desempenho pior que as crianças brancas. Isso por quê? Porque a escola tem partido em relação à raça. E não só em relação à raça, em relação à sexualidade.
Diferentemente do que eles falam que tinha um kit gay, na verdade, a gente tem um kit heterossexual totalmente funcionando no interior da escola. Assim como a gente tem um kit racial funcionando. Quer dizer, a escola, ela sempre trabalhou com partidos, só que há disputas no interior da escola em relação a esse modelo hegemônico, porque há um modelo hegemônico na qual todas as instituições atuam no sentido de socializar e subjetivar as crianças nesse modelo que é hegemônico. Então, a escola sempre teve partido. Por isso que é perigoso a educação domiciliar. Por quê? Porque a família branca vai ficar só entre ela, e isso, de fato, é muito pequeno, é muito pouca vida, né? Bom, isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar é que a nossa maior catástrofe, eu acho, não é a pandemia. É se nada mudar pós a pandemia. Essa será a nossa maior catástrofe. Porque a pandemia, ela iluminou lugares que, por mais que a gente sabia da desigualdade social que o Brasil vivia, a gente não sabia a intensidade e a quantidade, o que foi absolutamente monstruoso. Ela iluminou a quantidade de gente que não tinha nem certidão de nascimento para fazer o pedido do auxílio emergencial. Ou seja, o normal que as pessoas diziam que a gente vivia era de uma anormalidade absoluta, né? Então, seria catastrófico que nada se mudasse na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva. Em relação à escola, é preciso que se diga que a escola não parou um minuto sequer. A escola atuou permanentemente, a ponto de, eu acho que a escola ganhou um ingrediente que talvez não tivesse tão orgânico como agora. Por exemplo, tem professores que têm no seu WhatsApp todas as famílias. Isso é muito importante. Por quê? Porque se estabelece um novo tipo de relação com a família. Sempre teve um desejo da família entrar na escola, mas nunca se arrumou os canais efetivos dessa participação. Então, eu acho que isso é valioso. Por outro lado, é evidente isso que a Ana Laura disse, o Brasil é um país que não dá mais para a gente viver com essas desigualdades. Por exemplo, as crianças pequenas de 0 a 5 anos têm uma perda enorme, porque a escola de educação infantil não se faz à distância. As crianças se fazem nas relações entre elas. Elas vão trocar suas máscaras, elas vão se beijar, elas vão trocar seus alimentos, vai ser impossível uma educação à distância. Então, há, de fato, uma perda. Por outro lado, mesmo da educação infantil, se estabeleceu uma relação com as famílias. Mas eu acho que a gente ganhou uma coisa muito interessante, que são redes solidárias que se fizeram na própria comunidade. E eu acho que essas redes, isso vai ter que permanecer de algum jeito, porque elas são, ao meu modo de ver, o embrião de talvez uma nova forma de sociedade nascendo dessas solidariedades. O que eu quero dizer com a educação? A nossa catástrofe vai ser se isso não mudar, a educação não parou e a perda será enorme, mas recuperável, se a gente estabelecer um novo tipo de olhar para as crianças e para a juventude. Mas temos que trabalhar fortemente, né? Muito bem. Ana Laura, está estabelecida a polêmica. O Frank falou que a escola não tem partido, a Anete disse que tem partido. E para você, a escola tem partido? Ela defende a narrativa de uma classe dominante? Ela não é plural? Eu passei parte da minha vida imaginando a escola pública, até os anos 70, por exemplo, que na escola pública estava a sociedade lá, né? Estava a classe média, a classe baixa, a média alta, enfim, esse modelo mudou com a ditadura militar. Mas a escola tem partido ou não? É uma questão bem interessante, bem importante. Eu acho que se a gente estuda a própria história do discurso pedagógico, a gente percebe
algo que permite elucidar, talvez, essa questão, né? Então, se a gente recorrer, né, ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, o que se defendia lá? Os educadores que foram signatários desse manifesto, que foi publicado na imprensa, simultaneamente em vários jornais do período. A escola única, que fosse pública, gratuita, obrigatória para todos e onde meninos e meninas fossem educados juntos, né, num período em que havia escolas para meninas separadas das escolas para os meninos. Então, nesse sentido, a escola pública para todos, democrática, aberta a todas as opiniões, a todas as religiões e etc., né, uma escola que inclusive fosse laica, justamente para não estabelecer uma religião única, né, como sendo uma religião oficial na medida em que o Estado era laico. Na década de 60, a partir de fins da década de 60 e 70, emerge uma perspectiva que foi, enfim, designada como pedagogia crítica e que passa a perceber, identificar e explicitar isso no discurso pedagógico, do fato de que, embora essa escola se propusesse, né, a escola pública se propusesse como democrática, aberta, igual para todos, a escola de verdade não proporcionava as mesmas oportunidades para todos, na medida em que a cultura, o currículo oficial, a expectativa dos professores e etc., tendia a privilegiar, favorecer as crianças de classe média alta, as crianças brancas, as crianças cujos pais e mães já haviam sido escolarizados e assim por diante. E que isso produzia, apesar do discurso da igualdade, um conjunto de desigualdades, na medida em que a linguagem, os hábitos, as condições mesmo, né, de chegada à escola e etc., das crianças mais pobres, das crianças negras e etc., faziam com que elas fossem vistas como menos capazes, com que elas tendessem a ser reprovadas com mais frequência, assim por diante, né? Então, dizer, a escola tem partido ou não tem partido? Do ponto de vista daquilo que é a função, a missão da escola pública, o que, né, num certo sentido, o sentido da escola pública vai muito na direção daquilo que o Franklin, daquilo que o Joel falavam, de ser uma escola aberta a todos, que proporciona oportunidade para todos. Na prática, né, por seu modo de funcionamento e por não estar apartada da sociedade, mas ser uma instituição da sociedade, as contradições sociais, as desigualdades sociais acabam se manifestando também na escola. Então, existe, digamos, essa contradição que é, enfim, própria, né, da sociedade, que está presente também na escola, e com relação à qual é preciso, enfim, tomar partido no sentido de promover a redução das desigualdades, a ampliação dos direitos, a ampliação do reconhecimento das diversidades e assim por diante. O Frank tem uma importante informação a respeito de uma enquete nossa, mas rapidamente eu quero ver as duas. O sistema de cotas está contribuindo para, digamos, diminuir essas contradições que você acabou de falar, Ana Laura? Certamente. Inclusive, um efeito muito interessante que a gente observa, enfim, na universidade, é o próprio desafio, né, que esses novos ingressantes têm representado para os seus professores, né, no sentido de precisar mesmo ampliar o seu repertório, ampliar o seu olhar para uma cultura muito mais abrangente do que aquela que, enfim, que nos é familiar, no âmbito da qual nós fomos formados, na nossa própria formação universitária. Então, enfim, tem sido, sim, um efeito muito interessante de aproximar a universidade de um público que... Com a realidade brasileira. Exato, de um público que é o público da escola, porque o público da escola e da universidade tem que ser toda a população, digamos assim, né, brasileira, e, ao mesmo tempo, aproximar os professores desse público, né? Então, lembrando que a USP resistiu muito, né, em implantar o sistema de cotas. Anete, quero te ouvir. Não, é exatamente isso, Joel. A USP demorou demais, ela entra nesse processo muito tardiamente. Eu venho de uma universidade federal, onde a gente foi uma luta por 3 votos apenas, foi aprovado o sistema de cotas, e quando ele é aprovado, ele faz uma revolução. Eu acho que é uma das maiores revoluções brasileiras, assim,
estruturais vieram do sistema de cotas. Porque não é só que os negros ingressam na escola, não é só uma mudança de cor, são mudanças epistemológicas. Há toda uma epistemologia que era completamente invisibilizada pela universidade. Isso. É o reconhecimento era que uma certa classe social tinha privilégios, né? Não é só isso de classe social ser privilegiada, é uma epistemologia. Você pega autores como Fanon, Stuart Hall, Lélia Gonzalez, vários, por exemplo, da infância, que é minha área, há uma intelectual negra super importante, chamada a Bicudo, que ela faz o primeiro trabalho sobre infância, mas quem é reconhecida é o Florestan, mas ela é anterior ao Florestan, mas ela era negra, a Virgínia Bicudo, e não era reconhecida como um trabalho essencial. Então, quer dizer, quando os negros ingressa também uma epistemologia, e isso é muito importante. Tem uma professora, que eu não vou dizer o nome, da USP, uma das mais importantes professora da USP, ela dava aula na filosofia e ela disse que ela demorou anos para perceber que seus alunos eram todos brancos. E ela é parda. Para você ter uma ideia, os próprios professores não percebiam que a sua sala de aula era inteiramente branca num país onde 45, sei lá... Mais da população brasileira é negra, eu parda, exatamente. Né? E a gente não perceber que está faltando alguém na nossa sala de aula. Muito bem, Frank Valverde. E a sua enquete? Você que iniciou essa polêmica da escola com ou sem partido, vai contar-nos a respeito da enquete que o Observatório do Terceiro Setor realizou. Só para esclarecer, quando eu digo que a escola é sem partido, é no sentido de que ela não é com o partido da forma como quem defende a escola sem partido. Né? Nesse aspecto, realmente, ela não tem partido. Né? Mas, claro, ela tem que ter o partido da democracia, o partido da igualdade. Acho que esse que é o grande partido da escola. Né? E, João, eu tenho duas informações. A primeira, na verdade, antes da enquete, é falar sobre o momento ODS. O que é o momento ODS? É aquele momento do nosso programa no qual nós falamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? E no item 4 diz educação de qualidade. E especificamente na meta 4.1 registra que até 2030 devemos garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública e que conduza a resultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes. Essa é uma meta que o Brasil tem que trabalhar e muito. O Brasil estava trabalhando, mas há uns 4, 5 anos aí, né, depois do golpe, isso aí está indo ladeira abaixo. Nós vamos ter que ter um trabalho imenso para recuperar os níveis que nós tínhamos construído anos atrás. Tá? E falando sobre a enquete, olha só, aqui tem uma enquete que gostei do resultado da enquete. A cada programa nós fazemos uma enquete, tá? Relacionado com o tema que nós vamos debater. E no caso do tema de hoje, nós perguntamos: você acredita que o ensino remoto piorou a educação no Brasil? E olha o resultado. 86% disseram que sim. E eu tenho que dizer aqui, como professor, né, que sou também, além de jornalista, que realmente o ensino remoto no Brasil, o ensino remoto não é ruim em si, por si só, né? Ele poderia ser melhor, mas a forma como ele é desenvolvido no país, né, que muitas instituições, principalmente no ensino privado, visam extremamente só o lucro, né, fazem com que o ensino remoto seja um horror, né? E agora, na pandemia, não teve outra saída, teve que entrar no ensino remoto de qualquer jeito, né? E aí, o que acontece? Esse resultado, 86%, porque não foi construído lá para trás, tá? E aí eu pergunto, né, para Ana Laura e para a Anete, o que fazer para que o ensino remoto, o ensino online, tenha qualidade, né? Porque há certas coisas que a gente gosta ou não, eu pessoalmente até posso dizer, João, eu não gosto do ensino online, remoto, eu não gosto, eu pessoalmente, mas ele veio para ficar, queiramos ou não, mas o que fazer para que seja de qualidade? Podemos começar com a Anete. Vamos lá, Anete. Não, eu acho a pergunta muito difícil, né? Porque os professores, na verdade, eles tiveram que entrar nesse sistema quase que à força, né? Quer dizer, não foi é uma inevitabilidade. E não teve formação possível
para que os professores ingressassem nesse sistema. Então, os professores, de repente, tiveram que lidar com uma tecnologia na qual eles estavam muito distantes, não foram formados. E eu vou dizer uma coisa, o ensino remoto, ao contrário do que o Brasil vem pensando, que é uma maneira de baratear o sistema educacional, de colocar cada um em sua casa, de distanciar todas as pessoas, na realidade, ele é um sistema caro para ser bem feito. Muito bem lembrado. Porque existe muitas educação à distância. Nós não fizemos educação à distância. É importante saber disso. Porque educação à distância tem tutores, tem aulas preparadas, tem todo um sistema tecnológico que auxilia o professor. Nós fizemos exatamente isso, o ensino remoto. A nossa aula por essas vias, Skype, Google Meet. É lógico que os professores foram se aprimorando, né? Mas eu acho que para que isso ganhe alguma eficácia, porque há de se dizer, teve pequenos ganhos. Eu consegui assistir aula de professores fora do Brasil. Outras pessoas puderam assistir minha aula de fora do Brasil. Quer dizer, teve também, a gente percebeu que há uma possibilidade, uma certa potência desse ensino que pode ser aproveitado. Não como regra geral, porque nós precisamos do ambiente universitário, dos encontros, etc. e tal. Mas o ensino remoto, ele pode vir junto com o ensino presencial. Mas eu acho que precisa também de investimento, formação de professores, para que isso seja efetivo. Agora, que todos nós perdemos com essa maneira, é evidente, né? Principalmente aqueles que não têm internet, que é quanto a 50, a 60, também não sei a porcentagem das pessoas que trabalham. Quase 50% da população brasileira não tem acesso à internet. Tem um celular que é dividido pela família toda. Então, isso não é ensino remoto? É verdade. Ana Laura, a Anete destacou o aspecto positivo, que você chega num público que você não conseguia chegar, né? Com ensino sem autorização, né, do ensino remoto, mas também falou da capacitação é necessário capacitar os professores para que esse evento dê certo. Eu quero ver, na tua visão, você concorda? Que outros aspectos você gostaria de levantar a respeito da pergunta do Franklin? Eu, assim como a Anete, acho essa pergunta difícil, porque não tem uma formação específica, eu não fui formada, né, não passei por cursos de capacitação, tenho a experiência que eu vivi, né, como todos os meus colegas, de precisar adaptar o trabalho que eu fazia presencial para essa modalidade remota, enfim, né, para tornar possível alguma continuidade de estudo para os meus alunos. Acho que tem pelo menos duas coisas que é preciso considerar, ou talvez três, né? Em primeiro lugar, há no mundo, não que eu tenha, mas há uma experiência acumulada com educação à distância. Isso é alguma coisa que já existe, enfim, né? E é alguma coisa que pode ser, né? Como a Anete disse, não é que seja uma solução barata, não é que seja uma solução para ser bem feita, né? Mas experiência acumulada, conhecimento sobre isso já existe. Seria preciso disseminar esse conhecimento, né? Seria preciso adequar, digamos, a educação à distância, se fosse o caso, né? Tendo em vista as necessidades e as possibilidades de cada uma das etapas de ensino, porque realizar, me parece, algo de educação à distância para o ensino fundamental 1 é muito diferente de realizar isso na pós-graduação, no ensino superior, né? E no que diz respeito ao trabalho dos professores, que é aquilo que eu consigo vislumbrar mais de perto, acho que tem duas coisas que são fundamentais de serem cuidadas, né? E que foi o que eu procurei cuidar, enfim, no ano passado, quando dei as minhas aulas nessa modalidade remota. O modo de preparar o conteúdo e disponibilizar o conteúdo das aulas para os alunos precisa ser muito bem cuidado,
né? Os alunos precisam receber, digamos, um material, um conteúdo de excelente qualidade. Isso exige um trabalho que vem sendo chamado, e me parece de uma maneira apropriada, de curadoria, né? Os professores precisam ser daí curadores de um conteúdo, de uma seleção, enfim, guiar muito bem os alunos, porque estarão à distância, enfim, precisam disponibilizar esse material, por um lado, e por outro lado, pensar também nas maneiras mais adequadas possíveis de favorecer o contato com os alunos, a interlocução, o diálogo, né? Porque é claro que a educação, ela se faz em parte, né? De transmissão, de narrativa, de procedimentos de estudo, que, enfim, né? É possível, eventualmente, até ensinar os alunos a buscar informação, a relacionar, a sistematizar, a sintetizar à distância. Me parece mais difícil do que presencialmente, mas acho que tudo isso é possível, mas também é preciso assegurar, né, porque a educação não se faz sem isso, o diálogo, a interlocução, tanto do professor com os seus estudantes, quanto entre os estudantes, enfim, tem uma série de aspectos que é preciso considerar, que tem as suas próprias especificidades. Né? Ensinar a estudar é uma coisa, né? Planejar e disponibilizar conteúdo é uma outra coisa, que exige, enfim, o tanto de planejamento, eu suponho até que para planejar um bom curso assim à distância, os professores provavelmente gastariam no mínimo o dobro do tempo planejando, né? Para garantir que essa comunicação ocorra à distância. Quando você está diante do seu aluno, você está vendo que aquele não entendeu, tem o outro do lado que ajuda aquele que não entendeu, tem um conjunto de coisas que favorecem, né, no mesmo aqui e agora. À distância, isso precisa ser pensado assim, enfim, com uma certa redundância, né, para que a gente possa assegurar que, de fato, as coisas sejam compreendidas. E mesmo assim, a gente fica segura, né? Agora eu preciso repercutir com vocês algumas coisas importantes ao longo do programa de hoje, e aí a produção está me falando que nós temos só apenas mais 15 minutos, falamos muito, nos debruçamos muito a respeito de um determinado assunto. Frank, você quer destacar alguma coisa? Eu gostaria de dar os destaques do Observatório do Terceiro Setor, né? Eu ia te chamar exatamente para isso. Então, tem algumas matérias. O Observatório do Terceiro Setor está sempre sintonizado com as grandes causas, né? E entre uma série de matérias que nós temos em destaque atualmente, nós temos uma que diz de 7 projetos que usam a música como ferramenta de transformação. E uma outra matéria também que mereceu destaque é o perigo que se tem das grávidas contraírem a Covid, né? Nós temos o caso dessa matéria, diz uma mulher que com 8 meses de gestação, né, perdeu seu bebê porque contraiu a Covid. Então, essa é uma outra matéria que está sendo muito lida no nosso portal. E eu vou dar um destaque especial para uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz que recupera, né, na nossa memória um capítulo muito triste da história brasileira, que a ditadura torturou e colocou no manicômio uma estudante que alfabetizava lavradores. E essa matéria conta a história da Silvia Montarroios, que tinha apenas 17 anos quando foi presa pela ditadura militar, isso nos anos 60, né? Porque distribuía um jornal que era considerado subversivo e ela alfabetizava os lavradores. Ela foi presa, isso lá em Pernambuco, né? Ela foi presa, torturada, né? E ela relata esse período muito triste da história brasileira, muito doído da história brasileira, no seu livro que relata Requiem por Tatiana, né? Requiem por Tatiana, que a Silvia Montarroios faz desse seu livro de memórias um resgate e conta essa história desse período em que ela foi presa e torturada pela ditadura militar. Nós precisamos sempre recuperar essas histórias da ditadura militar para isso não voltar a acontecer na nossa história. Ainda mais com certas declarações, podemos dizer, infelizes, das Forças Armadas, dizendo que elas são intocáveis. Não, as Forças Armadas, elas são sustentadas por nós, cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, e que elas devem respeito à nossa Constituição, antes de mais nada, e não apenas aos seus interesses. Então, essas coisas são muito importantes de serem resgatadas. Para quem quer ler essa matéria e estiver interessado no livro, você pode dar o nosso endereço, por favor? Isso, você pode entrar observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá você tem essa informação, essa notícia e muitas outras importantíssimas.
A Câmara Municipal de São Paulo pautou um projeto de lei chamado Escolhi Esperar, que faz referência a uma campanha cristã que defende abstinência sexual. A proposta é do vereador Rinaldo de Gílio e busca a criação de um programa para prevenção e conscientização sobre a gravidez precoce na rede de ensino público e privada no município. Eu quero ouvir as nossas duas convidadas a respeito dessa iniciativa. Anete, esse projeto de lei aqui para o município é um retrocesso? João, tudo que está vindo desse governo é um retrocesso, né? Tudo. E retrocessos muito perigosos, né? Eu concordo com o Franco e nós temos que estar atentos, porque esse governo, ele disse que ele veio para destruir tudo, né? Mas tudo tudo que ele veio a destruir é todo o sistema público, né? Todo o sistema público educacional. Se eu perguntar hoje quem é o ministro da Educação, o que ele está fazendo para a escola básica, ninguém saberá dizer. Esse projeto de abstinência sexual é totalmente contrário àquilo que as crianças precisam, porque as crianças precisam entender as forças da sua sexualidade. Eu fico pensando, né? O Freud, no século XIX, para você ver como ele era revolucionário, disse que as crianças têm sexualidade que independe de você ensinar ou não, é um corpo vivo, um corpo pulsante. Imagina, ele falou isso no século XIX. E hoje a gente volta nesse debate cujo tema mais interditado é a sexualidade das crianças, né? A sexualidade das crianças é uma interdição. E não se pode debater sobre isso e se sobrepõe sobre ela todo um aparato religioso que transforma o corpo vivo num corpo pecaminoso, para que você tenha vergonha do seu corpo. Toda uma política religiosa na qual nós temos que combater. As crianças têm que aprender a lidar com a sexualidade. E a escola é um lugar para isso, onde pode ter educação sexual, explicando os métodos contraceptivos. Exatamente esse é o lugar para que isso possa ser dito de uma maneira pública, porque mesmo os pais, há pais que não sabem dizer sobre isso, há mães que não sabem, tios, tias, avós, ou seja, é um espaço público na qual a sexualidade pode ser tratada. Então, essa lei, de novo, quer dizer, não adianta você querer interditar o desejo do corpo, ele vai aparecer. Quanto mais interditado, pior vai ser a maneira como ele vai se manifestar. É verdade, quanto maior a repressão, né, maior é o desejo de se manifestar. Sua opinião, Ana Laura, por favor, a respeito desse projeto de lei de abstinência sexual aqui no município de São Paulo. O que me chama a atenção, fundamentalmente, é a imposição de uma atitude em relação à própria sexualidade, em relação ao próprio corpo, em relação ao corpo do outro, né? Acho que o modo como a questão da sexualidade precisaria ser tratada na escola é justamente de um modo a levar cada adolescente, cada criança, cada adolescente a pensar, a refletir sobre o próprio corpo, sobre o próprio desejo, sobre o estar no mundo com os outros e como se conduzir de modo a ser respeitado, a se fazer respeitar, a respeitar o outro, considerando, inclusive, o próprio desejo e o desejo do outro e assim por diante. Quer dizer, eu nem considero, por exemplo, que a abstinência deveria ser alguma coisa também, por outro lado, recusada. É uma possibilidade entre outras possibilidades, né? Há quem resolva esperar, enfim, até o casamento, há quem prefira esperar uma relação significativa, e tudo isso deveria poder ser, do meu ponto de vista, conversado, refletido e etc., por cada um, inclusive porque a gente muda, né, à medida em que a gente cresce, à medida em que a gente conhece as pessoas, à medida em que a gente vai se conhecendo também. Então, supor que haja algo como a melhor maneira de lidar com a própria sexualidade, seja abstinência até o casamento, a gente sabe, né, que, enfim,
né? Isso pode até, eventualmente, evitar gravidezes indesejadas, mas pode, por exemplo, produzir casamentos profundamente infelizes, insatisfatórios. Enfim, há consequências, o que me parece, né, assim, o que me chama a atenção é justamente essa, digamos, essa suposição de que há a resposta certa no modo de lidar com a sexualidade, e a resposta certa é esperar, ou seja, conter. Isso pode até, num certo sentido, resolver um problema, né, de governo que diz respeito a como lidar com, por exemplo, a gravidez indesejada, né? Porque nem toda gravidez precoce, considerada precoce pela sociedade, é de fato indesejada, né? Então... Muito bem. Eu acho que está aí, ficou claro, né, a sua opinião a respeito disso. Eu quero dar uma informação para os ouvintes e para as nossas duas convidadas. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros, como você sabia e como você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, que acontecem todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar o Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Muito bem. Frank, alguma informação a respeito do nosso projeto Observatório em Movimento? Sim, João, rapidamente, porque nós já estamos caminhando para o final do programa, destaque rapidinho, nós temos o Observatório em Movimento, que é uma campanha na qual nós ouvimos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento humano, dando dicas e informações de como você passar melhor por essa época de pandemia e como viver, inclusive, pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois da pandemia. E como mesmo a Anete disse, o terrível vai ser nós nos depararmos, né, com uma época em que nada mudou e continua tudo igual. Aí vai ser um grande problema, porque o mundo realmente é outro, né? Será outro depois da pandemia. E rapidamente nós temos uma nova ferramenta também muito importante que chama-se Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil. Mais informações? Acesse apoie3setor.com.br. Repito, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E para eu finalizar, Joel, acho que é importante, você sempre me pede o destaque, já vou me adiantar e vou dar o destaque, né, que eu daria deste programa aqui. O que é importante destacar? A educação deve ser laica, assim como o Estado. Nós temos sempre ter isso em mente, educação laica, porque o Estado é laico. De acordo com a pesquisa Juventude e Pandemia, do Conselho Nacional de Juventude, o percentual de jovens que já pensou em desistir de estudar durante a pandemia foi de 28% em 2020 para 43% em 2021. No total, mais de 20% dizem que pararam de estudar por questões financeiras e 14% por dificuldades no acesso ao ensino remoto. Nós estamos no final do programa e caminhando para o final, né? E temos muitas perguntas para as nossas duas convidadas, mas eu acho que nós podemos começar do registro das consequências da pandemia na educação. Houve uma reflexão da Anete, da Ana Laura, a respeito de alguns temas, mas a gente vai voltar e essa é a pergunta recorrente. As consequências desta pandemia, da desigualdade que se acumulou durante esses tempos de crise sanitária, como é que nós saímos desse buraco? Como será o Brasil na pós-pandemia na educação? Começando com você, Ana. Olha, eu queria dizer que eu acho que o pior que pode acontecer agora é uma espécie de um sentimento de urgência, de correr atrás do tempo perdido e supor que a gente precisa compensar
tendo em vista, por exemplo, a próxima avaliação internacional de larga escala. Acho que é preciso pensar que as crianças e os jovens que frequentam a escola, e os que não estão mais frequentando, precisam voltar a frequentar. E a gente precisa pensar que eles têm a vida toda pela frente, né? São pessoas, enfim, que têm a vida toda para aprender e que também serão os responsáveis pela formação das próximas gerações, das novas gerações. Então, é preciso garantir o que eu estava lendo agora, no fim de semana, o livro do Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, né, que recupera uma frase de Montaigne, segundo quem mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Acho que esse talvez seja um horizonte aí, para ser simples, né, para ser sintética, do que a gente deveria cuidar. Montaigne, que tem um livro maravilhoso, né, Como Viver, né? E refletiu e influenciou muitos, né, educadores, né, nos séculos que precederam ele. Sim, bom, esse livro é um livro mais recente do Edgar Morin, que retoma essa ideia, pensando, né, contemporaneamente o que pode ser essa educação indispensável da formação da cabeça bem feita. Que é fundamental, uma visão holística, né, na educação. Sim. Anete, quero te ouvir no encerramento, vamos fechar a entrevista. Como é que você vê a educação no pós-pandemia? E o que mais importante você gostaria de deixar registrado da sua participação no programa de hoje? Já te agradecendo as duas pelo. Não, eu queria agradecer esse encontro. A gente poderia ficar aqui muito tempo e eu acho que o mais. Vamos voltar outras vezes conversar sobre isso. O que eu acho mais importante é afirmar a vida, né? Porque vocês veem, esse governo que ele faz é negar a vida. Tudo nele tem ou sem ou nada ou abstinência. Nada afirma a vida. E hoje afirmar a vida é quase tudo, a vida mesmo, orgânica. Tanto que ele fala, e daí se as pessoas estão morrendo? Quer dizer, para a gente ver como a vida é o valor maior de tudo, né? Então, afirmar a vida é uma coisa excepcional. Só um detalhe, né? Eu venho de uma tradição onde se viveu o Holocausto. E quando se pergunta para um sobrevivente do Holocausto o que é o maior, ele vai dizer, é a vida. Qual a vida? A vida da natureza, a vida do cachorro, a vida dos humanos. A vida é o valor maior. E tudo nele é contra a vida. Eu acho que cada um de nós tem um compromisso ético com o seu presente. É um compromisso pessoal e ético com o seu presente. Ou seja, cada professor tem que fazer a sua parte. E sua parte é buscar seus estudantes, né? A educação, ela não pode tudo, mas pode muito. E eu acho que nós vamos ter um desafio gigantesco. Vocês imaginam que vai ser a volta às aulas, quando está todo mundo viciado e sua subjetividade foi colonizada pela internet? O que vai ser a sala de aula onde todo mundo vai estar, viveu 2 anos dessa internet? Bom, enfim, o que eu acho... Nesse cenário que você está narrando, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é que nada mude. Que a gente não seja capaz de reconhecer todos os desafios que a gente vai ter, que é ampliar o espaço público, ampliar o espaço do comum, transformar a escola nisso que o Franklin e a Ana Laura está dizendo, num espaço público por excelência, democrático, plural, laico. Esse é o nosso desafio. Abrir as portas. E trabalharmos pela vida verdadeira, como pedia o poeta Tiago de Mello. Todos nós. Exatamente. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Ana Laura Godinho, professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. Anete Abramovich, socióloga e doutora em Educação e também professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.